converso agora com o diretor da UB Regional Araçatuba, a União Brasileira dos Escritores, Antônio Luceni. Ele vai conversar com a gente sobre a coletânea Tantas Palavras, que foi lançada no último sábado aqui em Araçatuba. Bom dia, Luceni, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo. Obrigada pela sua presença aqui no Cidade Aberta mais uma vez. Obrigado a você pelo convite. Luceni, qual é o objetivo dessa coletânea? São vários, na verdade, Alessandra. Ele cumpre o papel enquanto peça literária, né, de literatura, mas, assim, essencialmente, inclusive aqui no teu programa de primeira mão, foi dito da implantação do núcleo no final do ano passado. E as instituições, de modo geral, do livro, elas têm ainda essa coisa de você ter um material impresso, ter livro publicado, para que se filie, para que faça parte da associação. E a coletânea ela veio nesse sentido, pelo pedido, desejo de alguns escritores, sobretudo de Araçatuba, de poderem ter um espaço para que pudessem publicar seus textos, suas produções literárias, e assim também poder se filiar ao UBE ou qualquer outra instituição ligada ao livro que exija a presença de um texto, de uma publicação impressa, e aí eles pudessem cumprir esse protocolo. Então, principalmente, esse foi o objetivo de se organizar a coletânea. E depois, é lógico, possibilitar também a oportunidade, porque quando você pensa numa coletânea, você está pensando aí na reunião de textos e de autores, né? São vários autores, neste livro especialmente são 32 autores, e dessa forma a gente consegue diminuir os custos individuais. Então, a pessoa, ao invés dela bancar uma obra inteira, ela ajuda, né? O sistema foi em forma de cotas, apesar da participação em cotas não cobrir toda a despesa, mas ela contribuiu para a tiragem, para o pagamento da obra, e individualmente fica muito mais acessível, porque a pessoa ela vai pagar um valor bastante inferior ao que ela pagaria se ela fosse publicar a obra inteira só com textos dela. E como é que foi o processo de seleção dos autores? Você disse que são 32. Exato. Pois é, o critério primeiro era a adequação do gênero. Então, nós temos na obra crônicas e contos. Então, a pessoa ela deveria escrever contos e crônicas. Caso o texto dela não estivesse dentro da categoria, não estivesse dentro desses dois gêneros, então a gente não teve como colocar, pediu para que fosse reformulado até se a pessoa tivesse interesse, mas assim, não tinha como colocar porque tinha que atender esses dois critérios, conto ou crônica. O segundo é a questão da qualidade literária, porque pensando em termos de conto e crônica, eu até disse isso aqui também quando do anúncio da publicação no teu programa, há especificidades de cada um dos gêneros. Então, a pessoa que quisesse escrever conto e crônica, ela deveria ou se informar sobre as características do gênero, ou já ter certa familiaridade com relação ao gênero para poder participar. Então, basicamente foram esses os critérios e, na sua maioria, todos atenderam, com exceções de um ou dois textos. Certo, mas vocês tiveram muitas inscrições, Luceni? Nós tivemos algumas, não foram tantas adesões, a gente teve em torno aí de 35, 40 inscrições para compor no final um texto, um livro de 32 produções. São quantas páginas? 180 páginas. 180 páginas. Isso. E são 32 textos. 32 textos, isso. Além dos textos em si, porque como é a primeira publicação do núcleo, enfim, esse histórico todo, também nós trazemos na primeira parte do livro o percurso tanto da UB enquanto instituição nacional, quando ela surgiu, os seus fundadores, os objetivos a que ela se propõe desde o início até hoje, etc., até a criação do núcleo em Araçatuba e também os contatos dos demais no Brasil inteiro. Era isso que eu ia te perguntar, porque não são autores apenas de Araçatuba, mas de outras regiões também, né? Por que isso? Porque a gente entende que, bom, assim, pensando de novo naquele critério lá de possibilitar a publicação, então, diferente sendo de Araçatuba ou não, poderia participar. A maior parte é de Araçatuba, então dos 32 textos, nós temos 19 que são autores de Araçatuba, portanto 2/3 do livro é composta, né, de escritores da cidade. Mas nós temos também os escritores de outras regiões que também fazem parte da UBE em outras localidades do Brasil ou que nunca tinham publicado e publicaram. Então a gente tem representação de 3 estados
na coletânea, e algumas cidades do estado de São Paulo: Araraquara, a capital São Paulo, Birigui, Penápolis, Araçatuba, Buritama, Guararapes, algumas cidades da região aqui também. Então isso é possibilitar esse congraçamento, né? Isso foi muito interessante, Alessandra, porque o primeiro lançamento aconteceu justamente no congresso da UBE, em Ribeirão Preto, e o intercâmbio foi muito legal, de alguns escritores do Piauí, por exemplo, a Rita Morim, do Piauí, que estava lá, o congraçamento, o intercâmbio, tudo. Depois da saída de Ribeirão, lá do término do congresso, o contato que se continuou. Então, essa coisa da coletânea é legal, que não é só a reunião dos textos em si, porque a peça, depois de pronta, a obra depois de publicada, ela caminha por conta própria. O autor ele já não tem mais ligação com os caminhos pelos quais a obra vai trilhar. Mas esse intercâmbio do autor com o autor, esse conhecimento, essa troca de informações é muito legal depois desses encontros que se dão a partir dessas reuniões de texto. Lucene, onde as pessoas podem adquirir o livro Tantas Palavras? Isso. Em Araçatuba, ele está sendo vendido especificamente na livraria Educação e Cultura do MEC, lá no Mercadão Municipal, e para os outros que não estão em Araçatuba e quiserem adquiri-lo, pelo blog da UB mesmo, www.blogdaub.blogspot.com, www.blogdaub.blogspot.com. Lucene, qual o trabalho que a UB desenvolve aqui em Araçatuba? Vocês têm quantos associados? A gente procura desenvolver, dar extensão ao trabalho que é desenvolvido pela UBE Nacional, que é o fomento à literatura, o estímulo à literatura, a produção literária, o encontro da literatura por meio de seus membros, então a promoção de saraus, de encontros de escritores, desse diálogo com a comunidade, concurso e tudo mais. A UBE em Araçatuba, assim como no Brasil, né, é muito recente. Nós dissemos aqui também, em outras ocasiões, que essa proposta de descentralização da UBE de São Paulo para o interior ou outros estados do país é algo bastante recente, sobretudo com relação aos núcleos. Araçatuba é o primeiro núcleo do Brasil a ser implantado e nós temos 1 ano e meio, basicamente, de existência. Ao longo desse 1 ano e meio, nós estamos com 12 inscritos, 12 membros inscritos e associados no núcleo Araçatuba e região, mas assim também sem muita pressa, muito atropelamento, porque nós não temos ainda, por exemplo, uma sede, as reuniões acontecem no meu ateliê, tudo. Isso está se caminhando, a gente está em diálogo com o poder público para fazer parcerias e tudo mais, e temos uma sede, um espaço para receber as pessoas, um espaço para que fique aberto diariamente, pelo menos em horário comercial, para que as pessoas tenham contato com a literatura, com o livro, com bibliotecas e tudo mais. Mas, assim, isso tudo devagar, porque a gente brinca nas reuniões lá, entre aspas, a gente está plantando um carvalho, a gente não está plantando um pé de mamona. Então, essas coisas... A instituição tem 53 anos, em termos de Brasil. Em termos de núcleo, nós temos 1 ano e meio. Então, nós não podemos querer atropelar as coisas e fazer só por fazer. A gente sabe que tem coisas que acontecem por acontecer, Alessandra. E quais são os critérios para se filiar à UB? Ser escritor, ter livro publicado, ainda o regulamento diz que tem que ser alguma coisa impressa. Não pode ser artigo em jornal, tem que ser uma publicação... Desde que o jornal seja impresso, pode, né? Se você tiver uma regularidade como jornalista, por exemplo, escrevendo semanalmente, quinzenalmente, mas com regularidade, que você comprove esse teu exercício da escrita, tudo bem. Não pode ser uma coisa virtual ainda. Apesar da gente já ter solicitado isso, inclusive foi uma das propostas do Congresso, para que se abra e se atenda às necessidades dessa nova realidade que é o século XXI, da mídia digital e tudo mais. Nós sabemos que há blogs, por exemplo, há sites que são muito mais consultados e lidos do que determinadas revistas e livros impressos, por exemplo. Então, assim, mas enquanto isso não acontece, o critério é esse: ter livro publicado ou ter uma assiduidade em termos de produção de escrita, jornal, revista e tudo mais. E assim, escrever literatura é um desejo que a gente está falando também para os associados.
Porque há várias associações. Quem quiser se associar à Associação de Jornais, de Rádio, Televisão, há várias associações. A UBE, a gente entende que é uma reunião de escritores de literatura. Então, essa é a exigência. Tá certo. Vamos repetir o endereço do blog, então? Isso, www.blogdaub.blogspot.com. www.blogdaub.blogspot.com. É isso, né, Lucene? Muito obrigada pela entrevista, sucesso nessa publicação, que outras venham também. Um abraço, até a próxima. Obrigado a vocês, Alessandra, de novo agradecer pelo carinho, pela visibilidade, isso sempre ajuda. Você sabe mais do que ninguém, porque também é da área, tem na família gente que é artista, que é músico, tudo, e sabe o quanto as artes precisam desse cenário, desse cartaz, dessa disposição. Então, obrigado a vocês pelo espaço também. Nós é que agradecemos. Até mais.